Bem, estamos de volta com você nesse momento e eu sei que você tem acompanhado o Ministério Abrindo a Bíblia, o Ministério da Palavra. E nós falamos no começo dessa semana sobre Jerusalém, como nós temos que primeiramente ir para ela, o chamado de Jesus, primeiro Jerusalém, depois Judéia, depois Samaria, para você ser testemunhas minhas, diz o Senhor. E nós entendemos então que a Jerusalém, a primeira é a nossa casa, a nossa família, a nossa parentela. É para eles que nós temos que ir primeiro falar, levar Jesus e também ensinar e colocar para eles ali o plano da salvação. E ontem nós falamos sobre tudo é possível ao que crer. Então, são palavras que incentivam a nossa fé, o nosso crer e o nosso falar desta fé. Nós temos que ser testemunhas. Mas como é que a gente pode ser testemunhas se nós temos tantas coisas que nos limitam, tal como insegurança para falar, medo para se expressar, questionar até mesmo se é Deus que está na nossa vida dando esse chamado. São muitos limites e muitos problemas que nós muitas vezes temos que vencer. E hoje tem aqui diante de nós um exemplo muito tremendo de um homem que foi chamado desde novinho. Seu nome é Jeremias. E ele foi chamado não com 40 anos, com 30, com 20. Nós podemos dizer que entre a idade de 15, 16, 17 anos, 18, deu-se então o levantar dele para ser um profeta de Deus para uma nação complicada, difícil, que estava se afastando de Deus. E ele era o profeta que teria que vir com palavras talvez duras, palavras fortes, para trazer este povo de volta a Deus. Grande missão, desafiadora, era a missão de Jeremias. Mas é interessante que o chamado dele também é muito bom, porque mostra para nós como ele era humano, como ele era inseguro, como ele tinha medo daquilo que Deus estava chamando ele para fazer. E hoje eu quero contar um pouco para você, relatar algo pessoal meu, já que a gente está aqui todos os dias e você está ligado aqui nesse ministério e nós somos como irmãos, já amigos, não é? Muitas vezes eu encontro pessoas assim no comércio, na rua, e elas se sentem tão próximas de mim porque a gente leva todo dia a palavra de Deus. Então é inevitável que há essa aproximação. E eu não quero falar de mim, mas eu quero falar daquilo que Deus fez na minha vida. E eu quero que seja um exemplo para você, que seja de edificação para você entender que se Deus fez isso na minha vida, fez isso na vida de Jeremias, Ele vai fazer na tua também. Tá bom? A gente vai começar lendo daqui a pouco essa passagem, mas primeiramente, deixa eu só falar um pouquinho de como foi o meu chamado. Muitas pessoas têm uma ideia equivocada de que eu sou uma pessoa que não tenho medo, né? Estou aí falando, pregando, e realmente Deus tem me levantado para pregar, não somente aqui na Abrindo a Bíblia, mas para muitos lugares, multidões em igrejas e congressos e outros lugares onde Deus tem me chamado para fazer a obra dele. Eu falo isso porque eu vendo isso, eu vejo assim como sendo um milagre de Deus na minha vida. Por quê? Eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou. E eu sabia e sei os meus limites. Mas isso não deteve Deus de me chamar. Aí que é tremendo sobre Deus. Então não espere você ter todas as qualificações, todos os talentos, todas as coisas que eu vou te dizer. Você é uma pessoa qualificada para ser evangelista, para ser pastor, para ser ministro, para ser um diácono, um pregador da palavra, uma testemunha. Porque nós temos que ser testemunhas. É o que Jesus nos chama. Ser-me-eis testemunhas. Como é que uma pessoa que testemunha, se sentir medo, vergonha, vai poder fazer o trabalho e cumprir esse chamado? Fica difícil. A insegurança, o medo vão detê-la de ser testemunha. Então, para eu ser essa testemunha eficaz, uma testemunha que vai falar de Jesus, pregar, eu tenho que ter essa condição, e Deus me dá, mas eu também tenho que entender que é o chamado que Ele me dá também. E Ele não vai esperar que eu seja 100% uma pessoa
que não tenha medo de falar como eu tinha. Eu vou te dizer umas experiências que você pode até achar diferente, porque você está olhando para mim hoje achando, mas a irmã fala, prega. Eu lembro a primeira vez que eu fui dar uma palavra e eu queria que simplesmente o chão diante de mim cavasse um buraco e eu caísse naquele buraco. E tivesse assim coberta por terra ali, de tanto medo, insegurança e vergonha que eu senti. Lembro que minha boca secava, que meus pensamentos fugiam e que eu tremia. Tudo isso. Mas eu sabia que Deus tinha um chamado. E eu, quando cheguei aqui em Manaus, eu vou dizer para você com todas as letras, Deus sempre trabalhou na minha vida. Eu estudei para o ministério, estudei um curso teológico, servi a Deus, meus pais sempre ativos no ministério, tive exemplo deles, me espelhei no ministério deles, mas eu tinha muito medo, muita reserva. Eu me achava ovelha negra da minha família. Meu irmão falava, minha irmã pregava, todo mundo era uma benção, pai e mãe, e a medrosinha, ovelhinha negra Raquel, que não sabe fazer nada, zero à esquerda. Era assim que eu me sentia. Aí, Deus me chama para dar aula. Comecei então timidamente porque eu fui treinada, cursei pedagogia, estudei, e aí eu fui lá ensinar, mas mesmo assim com muito receio, com muito medo. Mas para pregar, o medo era maior. E eu me lembro claramente que quando nós chegamos aqui em Manaus, eu posso dizer com todas as letras, aqui foi o levantar de Deus na minha vida. Deus me levantou aqui nessa cidade, aqui que eu aprendi a pregar sem medo, a falar, e com medo mesmo, mas Deus ainda me levou a ser uma ministra, a pregar o Evangelho, a em qualquer lugar falar do amor dele, e aqui eu sinto que Deus levantou a minha vida, me capacitou para o Evangelho, para pregar, para ser testemunha dele, não só numa sala de aula falando, mas num púlpito. Mas deixa eu te contar a primeira experiência que eu tive aqui em Manaus. Nós chegamos no ano de 1993. Eu lembro que naquela época, meu esposo chegou para auxiliar na igreja, para trabalhar e também para auxiliar no seminário teológico que era chamado de Ibadã. Hoje é a Faculdade Boas Novas. Deus abençoou, acrescentou, não é? Reconhecida pelo MEC, mas naquela época era um instituto. E eu lembro que meu esposo estava ali chamado pelo pastor Samuel Câmara para auxiliar ali naquela escola. E naquela época quem estava dirigindo era o pastor Jonatas Câmara, que era o diretor. E meu esposo estava ali, de uma certa maneira, iria ocupar aquele espaço para o pastor ir para uma outra frente. Eu lembro que naqueles momentos o pastor Jonatas falou assim para o Cláudio, meu esposo, você vai dar aula, chama a tua esposa também. Ela vai fazer isso e isso. Eu lembro que eu quase que se sentia aquele medo, aquele arrepio. O que eu vou falar? Eu estou com medo. Porque eu estava lá para minha turminha, lá no seminário, lá em São Paulo. Mas aqui é diferente, é grande, é uma escola assim. E eu estou com medo. O que eu vou falar? E eu lembro aquele dia que eu fui, obedeci, porque a gente tem que ser obediente, não é? Deus chama, Ele usa pessoas, o nosso líder naquele momento, né? Hoje ele é o nosso líder maior, naquela época ele estava ali na frente do seminário, então eu fui obediente ali, que nem aquela ovelhinha para o matadouro. E cheguei lá, tremendo, com medo, e um dia, depois de uma aula assim, meia maldada, com muito medo, insegurança, eu fui para casa, para o meu quarto, e eu chorei diante de Deus. E eu falei, Deus, eu não sirvo para isso, não. Eu não tenho esse chamado para ficar falando em público, falando com pessoas e ministrando para elas, ensinando. Que negócio é esse, Senhor? Tu me colocou num lugar que não me sinto bem, não é o meu lugar, não estou confortável nisso. Eu não quero isso. Eu falei nessas palavras para Deus, olha só. Abri o verbo. Eu lembro que eu estava assim, perto de um lugar um pouco alto, assim, que tinha para me apoiar meus braços, e em cima estava uma Bíblia, minha Bíblia. E eu falei, Deus, que negócio é esse? E na hora que eu estava chorando, lágrimas quentes rolando, eu abri minha Bíblia. Eu falei assim, Senhor, então me dá uma palavra. Se é tu que está me chamando, me dá uma palavra. E na hora que eu abri minha Bíblia, caiu em cima desta passagem. E veja a passagem que Deus me deu. Está aqui. Você pode abrir ela. Jeremias, capítulo 1. Eu estou hoje compartilhando esse testemunho para a tua edificação, porque eu sei que tem pessoas hoje que vão ser abençoadas por ele. Pessoas que hoje estão com um pouco de medo, insegurança, que o inimigo quer também que você não vença esses limites. Estão sendo algo que está limitando o teu potencial. Você tem potencial.
Eu tinha, Deus me deu esse potencial de pregar, de falar, e estava tudo guardadinho ali que eu tinha medo de usar. Está entendendo? E olha só o que Deus falou para mim, naqueles dias que eu estava chorando, dizendo que não dá para trás, eu não quero esse negócio não, Senhor. Ó, passa de mim isso, dá para outro pregar, falar, ensinar. Deus falou assim para mim, palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. E a ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias. Isso aqui eram os reis que estavam imperando na época onde Deus levantou Jeremias para ser profeta. E aí, Jerusalém, né, estava ali em exílio, no mês de exílio de Jerusalém. A mim me veio a palavra do Senhor dizendo para quem? Para Jeremias. Antes que eu te formei no ventre materno, eu te conheci. E antes que você saiu da madre da tua mãe, eu te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse, não digas, não posso falar e não passo de uma criança. Porque todos a quem eu enviar, a todos que eu vou te enviar, você vai ir. E tudo quanto eu te mandar falar, você falará. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu a mão, tocou-me na boca o Senhor e disse, eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, derribares, para construir, para arruinar, e também para edificares e para plantares. Que palavra forte. Que argumento teria então Jeremias para dizer para Deus? Não posso, sou jovem, não sei falar, não sei pregar, tenho medo, tenho segurança, o que eu vou dizer? E Deus falou, esquenta não fica preocupado com isso não foi eu que te chamei? Eu vou colocar palavras na tua boca. Eu estou te chamando, vou te capacitar, vou te levantar. E é isso que Deus fez na minha vida. Mas eu reconheci que eu era pequena, que eu não tinha, que eu não podia. E aquilo era o meu limite. Eu queria pregar. Eu via pessoas falando, eu vi poxa, eu queria ser assim. E Deus começou então a me trabalhar. Assim como Ele está fazendo isso na tua vida. E essa palavra se cumpriu na minha vida, não somente por essa passagem, mas um dia, em muita tristeza de alma, eu virei para meu esposo e falei, eu não sou nada, eu não sei falar. E ele me abraçou, eu lembro, nós estávamos sentados sobre o nosso leito, na nossa casa, e ele falou assim para mim, eu vou orar por você. E no dia que ele orou por mim, Deus usou aquele homem numa palavra profética, tão forte. Ele falou assim, Deus falou comigo naquele momento, através da boca do meu marido, eu vou te levantar, e ninguém vai te abaixar. Ninguém vai poder, porque eu que vou te levantar. E eu vou colocar palavras na tua boca. Não fica com medo. E Deus já começou então a fazer essa obra. Mas eu tive que vencer limites. E hoje eu vou falar um pouco sobre esses limites para você e para mim. Jeremias teve que vencê-los. Porque ele tinha medo, ele era inseguro, ele achava que a idade dele não iria funcionar. Quem sabe hoje você é um jovem de 18 anos, 17, tem um chamado para pregar. E você fala, mas eu sou muito jovem. O que eu vou fazer num púlpito? Se prepara. Aqui na Faculdade Boas Novas, em Manaus, tem um excelente curso de teologia prática, de homilética, de ensino da palavra, não é? De hermenêutica, que vai te ensinar a pregar corretamente os valores e interpretar a palavra. Se firma, vai para um curso se você não puder ir para a faculdade, na tua igreja com certeza tem uma extensão do Ibadã, mas você vai se qualificar. Estuda a palavra de Deus, faça a tua parte e Deus vai fazer a dele. Então não deixa nada limitar você, porque para você ser testemunha, você tem que falar. Nunca vi ser testemunha de Jesus de bico calado. Testemunha 007, espião, né? Sherlock Holmes, que ninguém sabe, está lá, né? Detetive. Não é assim que Deus quer para o seu reino. Ele quer pessoas que vão abrir sua boca e vão testificar das maravilhas dele. Então hoje estou compartilhando um pouco a minha história com você, de como Deus me levantou para vencer os meus medos.
E quando eu caí aqui, não é que eu caí, Deus me trouxe para cá. Não caí de paraquedas, não, mas é uma expressão, né? Ele me trouxe para trabalhar na TV, algo que eu nunca pensei. Meu Deus, TV para minha irmã Rebeca, para outras pessoas, menos eu. Não quero. Deixei claro para Deus, me tira disso. Mas era o chamado de Deus. E aí eu lembro os primeiros programas, secava a boca, tinha medo, era gravado, tinha que regravar e gravar e gravar umas 8 vezes, até em pegar assim, sabe? Eu começar a falar coisa com coisa. Mas era Deus agindo. Então hoje, essa palavra para você, que está colocando limites e falando, Deus não tem mais. Na Bíblia tem um homem, o nome dele é Gideão. E um dia, Deus apareceu para Gideão. Aonde que Gideão estava? Vamos aqui então agora, deixar um pouco Jeremias de lado, e vamos para Gideão. Gideão, em Juízes capítulo 6, fala aqui, então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho em Ofra, e ele estava ali, ele viu a Gideão, que estava malhando trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas. Lagar não é lugar de você malhar trigo, é o lugar de você pisar em uvas. Mas ele estava escondendo o trigo, as coisas que ele tinha, porque os midianitas roubavam tudo, ia saquear. Então ele estava lá meio que escondidinho, com medo dos midianitas, fazendo no lugar errado, algo que era como se escondido. Aí Deus vem para ele. Eu tenho agora que respeitar o nosso momento de comercial, e eu vou voltar no próximo bloco com essa história para você, que está talvez um pouco inseguro, que está com um pouco de medo, que está dizendo, eu não posso, eu não sei, eu não vou, eu não tenho. Deus diz para você, eu te escolhi, e eu, Senhor, colocarei palavras na tua boca. Vai, meu irmão, confia nisso, confia no Senhor. Ele fez isso comigo, eu não sou diferente de ninguém, não sou melhor e nem pior, somos todos iguais. Se Deus faz para um, Ele levanta todos que Ele quiser levantar, inclusive você, para ser essa pessoa que vai testemunhar daquilo que Ele tem feito na sua vida. Amém? Nós vamos agora para o nosso intervalo. Eu aguardo você em Juízes. Não pule aqui para trás, tá bom? Juízes aqui, ele é depois de Josué, Josué é depois de Deuteronômio, então é aqui no Antigo Testamento. No capítulo 6, você vai conferir essa história de um homem chamado Gedeão. Daqui a pouco mais eu volto com você.